Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é mais um culto virtual da Igreja Batista Betel aqui de Ribeirão Preto. É a forma que nós encontramos de meditar na palavra do Senhor, mesmo estando à distância, de louvarmos ao Senhor e de cultuarmos ao Senhor, mesmo não estando juntos fisicamente. Nós podemos desfrutar da comunhão nesse ambiente virtual. Te convido aí na sua casa a orar nesse tempo, consagrando esse momento ao Senhor, consagrando a sua vida ao Senhor. Faça isso comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor esse momento. Eu te peço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os guarde em segurança, que o Senhor os guarde em paz, que eles possam desfrutar do cuidado do Senhor nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor seja aquele que leve ânimo, aquele que está cansado, sobrecarregado, que o Senhor alivie, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor sopre fôlego de vida sobre cada um, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que esse tempo de meditação na palavra seja um tempo de nós nos alimentarmos do Senhor, Pai. Que isso faça diferença na minha vida e na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Deus, seja o Senhor engrandecido também através dos louvores cantados, Pai. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente a Ti. Que o Espírito Santo fique à vontade para ministrar segundo a Sua vontade, Pai. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Te convido agora a você estar junto comigo, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.
sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. As mãos que sustentam tudo seguram meu coração. Um carrossel de cores, o cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. Canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. E a tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. As mãos que sustentam tudo meu coração. Um carrossel de cores, um cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. E a tua canção mais uma vez me fez cansar, me fez dançar. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. E a tua voz
é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Estamos em meio a essa série de mensagens intitulada Essencial, encontrando a verdadeira centralidade da vida cristã, uma série de mensagens baseada na carta de João, na primeira carta de João. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, no capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 a 6. 1 de João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra: Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus.
pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. O que está no pano de fundo dessa fala de João é uma atitude que estava havendo na igreja, uma atitude de valorização e de até ouvir muitas vezes a alguns chamados aí moveres sobrenaturais, assim como lá em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar um pouco a respeito disso. Aqui estão acontecendo algumas coisas e os seus ouvintes aqui, as igrejas ali de Éfeso e da região, estão dando ouvidos a essas pessoas que se intitulam profetas, mas que João os chama de falsos profetas, porque esse mover sobrenatural ao qual eles estão dando valor, nada tem a ver com o Cristo, nada tem a ver com o Evangelho verdadeiro e essencial. João, então, ele vem exortando os seus ouvintes a terem algumas posturas diante daquilo que eles ouvem, e a gente vê essas posturas que João incentiva os seus ouvintes a terem, ali nos versículos 1 a 3. Dos versículos 4 a 6, nós vemos que o que João faz é uma divisão entre três públicos, três tipos de ouvintes e três tipos de mensageiros. E aí a gente, daqui a pouquinho, vai para os versículos 4 a 6. Por hora, vamos olhar para os versículos 1 a 3. Ali nesses versículos, como eu disse, João está preocupado em dizer a respeito do conteúdo. Os seus ouvintes deveriam ter atenção ao conteúdo que estava chegando até eles. E diante disso, eles deveriam ter uma postura. Uma das posturas que João diz para os seus ouvintes terem é que eles não acreditem em qualquer manifestação espiritual que se diz da parte de Deus. Há coisas que parecem ser de Deus, mas que não são, e por isso João fala, olha, tomem cuidado, estejam atentos, porque há coisas aqui que parecem vir do Senhor, mas na verdade nada tem a ver com Ele. É aquele ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Então João diz para eles, estejam atentos, nem tudo que parece ser, realmente é o que se parece ser. Nesse mesmo raciocínio, João diz a eles para que eles tomem cuidado, pois há pessoas que dizem trazer uma mensagem da parte de Deus, e João fala aqui de profetas, né? Mas que não trazem a verdade, que na verdade não trazem a mensagem de Deus, não trazem o Evangelho. Então João diz, olha, cuidado com a mensagem que vocês ouvem. Estejam atentos à mensagem que vocês ouvem. E em segundo lugar, João diz, estejam atentos aos mensageiros. Estejam atentos a quem vocês estão dando ouvidos.
Porque essas pessoas parecem ser profetas, mas na verdade eles são falsos profetas, enganadores. Há algumas mensagens nessa mesma série, nós falamos a respeito de pessoas que João denominou de anticristos. E uma das características deles, se você assistiu a esse vídeo, você vai se lembrar, é que eles eram persuasivos, eles falavam bem, e eles traziam algo que parecia ser a verdade, mas que na verdade era mentira. E é o mesmo que está acontecendo aqui. João está falando, tomem cuidado, porque tem pessoas que parecem ser mensageiros da verdade, mas eles são mensageiros da mentira, também chamados por João de falsos profetas, de anticristos, algumas vezes. Diante disso, uma outra postura que João exorta os seus ouvintes a terem é que eles façam prova de tudo o que se ouve. E para se fazer prova disso, João coloca aqui uma condição. Que condição é essa? Olha só, se há confissão de que Jesus, que é Deus, veio em corpo humano, veio em carne, aquele que o confessa faz pelo Espírito de Deus. E se não há a confissão de que Jesus veio em corpo humano, essa mensagem não pode vir de Deus. É assim então que João exorta os seus ouvintes a fazerem prova de se uma pessoa está falando por parte do Espírito de Deus ou por parte do Espírito do Anticristo. Se uma pessoa está falando da parte do Espírito da verdade ou se a pessoa está falando da parte do Espírito da mentira. Essa é a prova que João fala para os seus ouvintes fazerem então. Essa confissão de fé em Cristo como Deus encarnado, ela é essencial para discernir se a mensagem é verdadeira ou falsa. E por que que esse fato de Jesus ter vindo à Terra encarnado é essencial? Simplesmente porque esse é o cerne, esse é o centro do cristianismo. E só pode ser feito mediante a ação do Espírito de Deus. Você imagina um cristianismo sem Cristo? Não faz sentido. Você imagina um cristianismo que nega que Jesus Cristo veio de fato em carne? Se alguém faz isso e se diz cristã e diz que a mensagem que ela está trazendo é a mensagem do Evangelho, isso não faz sentido. Porque Cristo encarnado, o Cristo que foi morto e depois ressuscitou e ascendeu aos céus, é a mensagem principal do cristianismo, do Evangelho de Cristo. E uma pessoa só pode fazer a confissão de que Jesus veio em carne pelo Espírito Santo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 12, 3, diz assim: Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Não é simplesmente dizer da boca para fora, Jesus Cristo veio em carne. Não, é dizer, crendo que de fato Jesus, sendo o próprio Deus, desceu e veio à terra. Ele é o Verbo encarnado, como o próprio João diz no seu Evangelho. A palavra que se fez carne, 100% Deus e 100% homem. Como diz o autor aos Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós, porque ele sofreu a mesma coisa que nós sofremos, porque ele veio em carne. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Filipenses que Jesus abriu mão de sua glória
ele veio à terra, se tornou homem assim como nós. Mais uma afirmação verdadeira de que Jesus veio em carne. E essa afirmação, então, ela só pode ser feita pela ação do Espírito Santo naquele que confessa isso. Dos versículos, na verdade, 4 a 6, como eu já disse, João dá um destaque aqui aos ouvintes e também aos mensageiros. E vamos ver o que ele fala a respeito disso. Para dizer a respeito dos ouvintes e dos mensageiros, ele categoriza aqui 3 tipos de público, digamos assim, ou 3 tipos de pessoas. Alguns que ele chama de vós, outros que ele chama de eles, e aquele que ele chama de nós. Vós, eles e nós. 3 grupos diferentes. Quando ele fala vós, ele está falando a respeito dos ouvintes que são discípulos pertencentes a Deus. Desculpem. Os ouvintes que pertencem a Deus, que são discípulos de Deus. Estes têm em si, como o próprio João falou no capítulo anterior, capítulo 3, versículo 9, a vida de Deus, a semente de Deus. É a esse que ele chama de vós. Eles têm a semente de Deus em si. Essa semente é maior, é muito maior do que o inimigo de suas almas. Por ter a própria verdade, por ter o próprio Deus habitando em si, estes então são vencedores sobre a mentira e também sobre os mentirosos, os portadores da mentira, chamados por João algumas vezes de anticristos e aqui de falsos profetas. Estes são aqueles que ele chama de vós, que são os seus ouvintes, que são aqueles que dão atenção àquilo que João está dizendo. E daqui a pouco ele vai falar a respeito dele como o mensageiro da verdade. Aqueles que aceitam a verdade, aqueles que entendem a verdade, esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. E por que eles aceitam, por que eles entendem a verdade, por que eles absorvem a verdade? Por causa da semente de Deus que habita neles. Por causa da semente de Deus que habita neles. Um segundo grupo aqui, que João se refere, são o que ele chama de eles. Eles. Olha só o que ele diz no versículo 5. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Estes são aqueles que ele chama de eles. Quem são eles? Eles são os falsos profetas e os seus seguidores. São os falsos profetas e aqueles que dão ouvidos às suas mentiras. Os seus ensinos, eles são disfarçados de verdade. São mentiras que têm raízes na própria natureza deles, que é uma natureza mundana. Segundo o conceito de que mundo não é simplesmente esse espaço físico em que nós vivemos, mas um esquema de funcionamento de sociedade que está caído a partir da queda relatada na Bíblia em Gênesis capítulo 3. As raízes desses, que João chama de eles, que são os falsos profetas e os seus ouvintes, as raízes desses estão no mundo, nesse esquema caído. Esses ensinos muitas vezes são sedutores, são convincentes àqueles que não têm as suas raízes bem firmadas em Deus. Esse texto me leva para o Salmo 1.
quando fala que o justo, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro e que dá fruto no tempo certo, é uma árvore viva. Assim são aqueles que são do Senhor, assim são aqueles que pertencem a Deus através de Jesus Cristo, as suas raízes estão bem firmadas, porque eles estão sendo alimentados de um ribeiro de água viva que é o próprio Jesus Cristo. Infelizmente não é assim com aqueles que não estão próximos de Jesus, que não estão próximos do Senhor, que não são discípulos verdadeiros. As suas raízes não estão perto de um ribeiro que os irriga com essa água da vida. As suas raízes estão em um lugar seco, de sequidão, que vai gerar morte a essa árvore, usando essa figura de linguagem. Eles não têm as suas raízes em Deus. João passa a falar, então, a respeito de um terceiro grupo, que ele intitula de nós. E aqui, João está fazendo referência a si mesmo. O mensageiro verdadeiro, que traz a mensagem verdadeira. É importante nós entendermos que, como ele mesmo, João, disse lá no primeiro capítulo, no versículo 5, a fonte do ensino verdadeiro é a palavra da verdade. João não está sendo, meus queridos, arrogante aqui em dizer, olha, me ouçam porque eu sei qual é a verdade. Não. Ele está sendo verdadeiro. E por que ele está sendo verdadeiro? Porque esse João foi o cara que andou do lado de Jesus durante cerca de 3 anos, até o fim. Lá na crucificação, ele era aquele que estava ao lado de Jesus. Ele é aquele que estava ali embaixo. Então ele foi um discípulo fiel ao Senhor até o fim. Ele ouviu da palavra da verdade, da boca daquele que é a própria verdade. E aquilo que João, então, traz aos seus ouvintes é a mais pura verdade. É o mais puro evangelho. João fala aos seus ouvintes que aqueles que conhecem a Deus ouvem a sua mensagem e os que não conhecem, ou os que não conhecem, não ouvem essa mensagem. Como eu disse, João não está sendo aqui arrogante. O que ele está dizendo aqui é fato. Ele está sendo simplesmente verdadeiro. Porque a mensagem a qual ele traz é a mensagem verdadeira, escutada, aprendida do próprio Jesus. A mensagem verdadeira, então, ela é testificada no coração daqueles que pertencem a Deus, e ela é testificada no coração destes, porque é o próprio Deus que habita nesses. Voltamos para o capítulo 3, versículo 9, da semente de Deus habitando. E é essa semente, é a vida do Senhor, dentro daqueles que o pertencem, que testifica com a verdade, nestes que são verdadeiros discípulos. No nosso contexto hoje, na nossa vida hoje, nós precisamos ter discernimento para perceber, para separar vozes mentirosas de falsos profetas, das vozes verdadeiras, de pessoas que têm o seu ensino baseado na palavra e não no seu achismo, não numa análise cultural ou social, mas na Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada, porque é a Escritura que é lâmpada para os pés e luz para o caminhar. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é encaixando as necessidades humanas na palavra, mas é olhando para a palavra e vendo como que ela dá conta das necessidades humanas prioritárias a Deus.
O tempo em que nós vivemos é um tempo de relativismo, é um tempo de meias-verdades, e nós precisamos estar atentos a essas meias-verdades, a esses discursos que vêm disfarçados de evangelho, mas que na verdade vêm de pessoas que estão em si mesmadas, centradas em si mesmas, egocentradas. Precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos fazer prova daquilo que nós ouvimos. E como nós fazemos prova disso? Percebendo se essa mensagem que chega até nós tem como foco Jesus Cristo, ou tem como foco a pessoa, ou uma condição social, ou uma condição física, ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho tem como centro o Cristo ressurreto, e aqueles que o seguem, aqueles que dizem seguir, devem abrir mão de si mesmos para viver uma vida em Cristo e uma vida de Cristo. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, tome a sua cruz e me siga, disse Jesus. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Uma mensagem centrada em Cristo, não em mim e não em você. É lógico que essa mensagem ela vem de encontro a nós. Ela vem de encontro às nossas necessidades, mas não simplesmente para nos dar conforto, mas muitas vezes para nos confrontar e nos conformar com a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Nós precisamos entender que fazer ou discernir a respeito dessa mensagem, se é verdadeira ou falsa, a mensagem que chega a nós, os mensageiros que se achegam a nós, é necessário fazer prova através de perceber se há confissão de Cristo ali ou não. Concluindo, não se empolgue e não aceite qualquer coisa ou qualquer desses chamados, entre aspas, aí de moveres de Deus. Não se empolgue com isso, não aceite isso simplesmente, se isso não estiver alicerçado, centrado em Jesus Cristo e em sua obra. Todo e qualquer mover que não tem Jesus como centro é falso. É falso. Todo mover que tem como centro o ser humano é falso. Porque o centro do Evangelho é o Cristo encarnado, morto, depois ressurreto e que ascendeu aos céus. Essa é a centralidade do Evangelho. Tome cuidado com mensagens que são muito egocentradas, são muito centradas na pessoa, é o eu, a todo tempo, ou então, da parte do mensageiro, você. Mensagens em si mesmadas, tome cuidado com essas mensagens, centradas naquilo que faz parte dos desejos desse mundo, tome cuidado com isso. Lembre-se, a essência do cristianismo é o próprio Cristo, e sendo assim, não se pode deixar de lado a doutrina essencial da natureza divino-humana e eterna de Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem e eterno desde sempre e para sempre. Por fim, que você conheça a Deus e que assim você possa ser guiado pela mensagem verdadeira, que as suas raízes estejam firmadas na rocha, dessa rocha que sai água, e água da vida, para te alimentar de uma forma que você nunca mais precisará sentir sede. Que as suas raízes estejam firmadas nessa rocha que te dá estabilidade, para conhecer esse Deus, e para repudiar toda e qualquer mentira que venha contra você, e todo e qualquer mentiroso que se aproxime de você.
Que a verdade te guie, que o Cristo te guie. Gostaria de orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a cada um de nós discernimento para entendermos, compreendermos, percebermos a sua verdade e separarmos isso de toda e qualquer mentira que chega a nós, Pai. E que as nossas vidas possam estar pautadas na verdade, que a gente possa entender que 99% de verdade é mentira, e que muitas vezes pessoas se aproximam de nós com meias verdades, mas que na verdade são mentiras que tentam nos arrastar, que tentam nos enganar. Não deixa que o teu povo seja arrastado, não deixa que o teu povo seja enganado, Deus, em nome de Jesus. Mas que cada um que está me ouvindo nesse momento possa caminhar firmado na rocha, que se intitula sendo a própria verdade, a verdade que, se conhecida, liberta, a verdade que é caminho, único caminho para o Senhor, a verdade que traz à tona tudo aquilo que é verdadeiro. Em nome de Jesus, amém e amém. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que você esteja vivendo a verdade, seguindo a verdade, firmado na rocha que é o próprio Cristo. Até mais. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Teu reino vem, na terra como é no céu. Teu reino vem, 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 pois teu